Boa noite, você está assistindo ao Boletim Diário de Notícias da Ucrânia. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização. Vamos aos destaques de hoje, 3 de dezembro. Inteligência ucraniana revelou a estrutura do Iskander-M. Na Rússia, um trecho do oleoduto Druzhba foi explodido. A empresa turca Besiktas interrompe envio de cargas para a Rússia após ataque. A Europa está apresentando propostas inaceitáveis para a Rússia em relação ao plano de paz para a Ucrânia. O líder do Kremlin, Vladimir Putin, afirmou isso antes de uma reunião com o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, em 2 de dezembro. Ele disse que a Europa está dificultando os esforços de paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e declarou que, neste momento, a Rússia está pronta para a guerra contra a Europa. Antes disso, o primeiro-ministro húngaro pró-Rússia, Viktor Orbán, havia afirmado as mesmas coisas, que a União Europeia supostamente obstrui o plano de paz de Trump e que a Ucrânia não pôde vencer a guerra contra a Rússia. Orbán não mencionou que foi a Rússia quem iniciou a guerra contra a Ucrânia. Não estamos planejando lutar contra a Europa. Já disse isso centenas de vezes. Mas, se a Europa de repente decidir travar uma guerra contra nós e iniciá-la, estamos prontos neste exato momento. Não pode haver qualquer dúvida quanto a isso. A questão é, se a Europa começar uma guerra contra nós, acredito que muito rapidamente não é a Ucrânia. Com a Ucrânia, nós atuamos de maneira cirúrgica, cuidadosa. Você entende, não é? Não se trata de uma guerra no sentido pleno e moderno da palavra. Se a Europa optar por iniciar uma guerra, a situação pode muito rapidamente chegar a um ponto em que não haverá mais ninguém com quem possamos negociar. O ditador russo Vladimir Putin provavelmente está criando condições informacionais para justificar possíveis tentativas da Rússia de tomar as regiões de Odessa e Mykolaiv, embora neste estágio tal tomada continue improvável. Isso consta no relatório de 2 de dezembro de analistas do Instituto para o Estudo da Guerra. Putin afirma que, em resposta ao ataque a um navio-tanque ocorrido em 2 de dezembro, a reação mais radical da Rússia seria cortar a Ucrânia do Mar Negro. O que as Forças Armadas da Ucrânia estão fazendo é pirataria. Que tipo de medidas retaliatórias podemos adotar? Em primeiro lugar, ampliaríamos o alcance dos nossos ataques contra navios e embarcações que entrem em portos ucranianos. Em segundo lugar, se isso continuar, consideraríamos a possibilidade. Não estou dizendo que faremos isso, mas consideraríamos a possibilidade de adotar medidas retaliatórias contra embarcações de países que ajudem a Ucrânia a realizar tais ações de pirataria. A solução mais radical é cortar a Ucrânia do mar. Assim, a pirataria se tornaria impossível para a Ucrânia, em essência. Para cortar a Ucrânia do mar, Putin poderia usar o cruzador Moskva, a fragata Admiral Makarov, a corveta Sergei Kotov, 5 grandes navios de desembarque, Minsk, Olenegorsk, Gornyak, Novocherkassk, Saratov e Cesar Kunikov, 3 pequenas embarcações de mísseis Askoldi, Veliky Ustiluk, Samum, o submarino diesel elétrico Rostov-on-Don e diversos navios auxiliares. Além disso, conjuntos de batalhão da Brigada de Fuzileiros Navais da Frota do Pacífico, Sevastopol, a Frota do Báltico, um grupo combinado de outras unidades navais, pelo menos 4 divisões completas de assalto aerotransportado. Para cortar a Ucrânia do mar, Putin poderia usá-los, mas não, já não pode. Um trecho do oleoduto Druzhba foi sabotado na Rússia. O oleoduto fornece petróleo russo a alguns países europeus e alimenta o orçamento do país agressor. O site de notícias RBK Ucrânia informou, citando fontes do Departamento de Inteligência do Ministério da Defesa, que a explosão ocorreu na primeira noite do inverno, próximo à localidade de Kazinski-Vyselki, na região de Tambov, em um trecho do oleoduto Taganrog-Lipetsk. O veículo de comunicação também publicou um vídeo exclusivo da explosão no aplicativo Telegram. Segundo uma fonte da inteligência militar, os atacantes usaram explosivos com detonação remota e misturas inflamáveis adicionais para atingir o oleoduto russo. O Departamento de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia divulgou a estrutura, os componentes e cerca de 50 empresas da cadeia de fornecimento envolvidas na produção do complexo de mísseis operacionais táticos russos Iskander-M, usados ativamente na guerra contra a Ucrânia. Segundo a inteligência ucraniana, a produção é liderada pelo Bureau de Engenharia Mecânica da Rússia e realizada na fábrica de Votkinsk. A maioria das empresas já está sob sanções internacionais, mas 13 das 49 listadas
ainda não possuem restrições de nenhum país da coalizão de sanções. Entre elas estão a fábrica Morozov, que produz cargas de combustível sólido, as empresas PSB Technology e Punches, que fabricam placas para o sistema Cometa, e a fábrica Metalist de Serpukhov, que produz acelerômetros para navegação inercial. A inteligência ucraniana alertou que os mísseis que a Rússia utiliza contra a Ucrânia podem futuramente ser usados por Moscou e seus aliados contra outros países. Na região de Tambov, na Rússia, uma refinaria pegou fogo durante a noite de 3 de dezembro após um ataque de drones. O governador regional confirmou que o incêndio na instalação de petróleo em Tambov ocorreu após destroços de drones caírem no local. Imagens de um grande incêndio na refinaria estão circulando amplamente nas redes sociais. Segundo fontes online, o alvo do ataque da noite passada foi o depósito de petróleo Nikiforovskaya na vila de Dmitrovka, na região de Tambov. A empresa de transporte marítimo turca Besiktas anunciou que suspenderá todas as operações de seus navios envolvendo a Rússia, após um de seus navios-tanque ter sido danificado próximo à costa do Senegal. A empresa enfatizou que sempre cumpriu as sanções internacionais e o limite de preço do G7, mas afirmou que a atual situação de segurança se tornou inaceitável tanto para suas embarcações quanto para suas tripulações. A Besiktas Shipping é conhecida como uma das maiores operadoras de navios-tanque da Turquia. É tudo por hoje. Para acompanhar os eventos e os desenvolvimentos da tecnologia ucraniana com o ATV Português, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Até amanhã.